Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui em mais um webinar do Connect Consciência e dessa vez vamos discutir mais sobre um artigo muito interessante que a gente escolheu sobre fibromialgia, o uso dos canabinoides em fibromialgia. Ele é bem interessante, tem alguns pontos interessantes a ser debatidos. Eu acho que principalmente no tocante ao tipo de produto que foi utilizado no estudo. Em parceria aqui com a gente, teremos como nosso host aqui o Fabrício Braga, e o Fabrício Braga dispensa comentários, membro do nosso board de especialistas. O Fabrício Braga é cardiologista, é membro da Comissão de Segurança do Ironman, diretor médico da Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde São José. Ele que também é membro do board médico da Confederação Brasileira de Triatlo. E pode subir ele aqui, Rafael. E em parceria com a gente também aqui, teremos a Marcela Andrade, querida Marcela Andrade, que é reumatologista, membro titular pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e médico do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário da UFRJ. É um prazer ter vocês aqui. E eu passo a bola toda aí para o Fabrício dar os próximos passos. A Marcela vai fazer o que a gente chama de um marco teórico, então mostrar um pouco do diagnóstico, do tratamento atualmente, da parte da etiologia da fibromialgia, um pouquinho do diagnóstico, para a gente entender um pouco mais sobre essa patologia, e aí sim a gente mergulha junto com o Fabrício no artigo, e aí vamos nas discussões. Nesse chatzinho do lado, vocês podem ir colocando suas perguntas, se vocês tiverem em relação ao artigo, para a gente debater e enriquecer essa conversa. E é isso, vamos com tudo. Boa noite, Rafa, boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui no Connect Consciência. E eu acho que dessa vez a gente vai discutir um tema que a importância é inversamente proporcional ao conhecimento da maior parte da comunidade médica. Muito pouco se sabe sobre fibromialgia, como se deveria saber, porque é uma doença, como a gente vai ver nos números, extremamente prevalente, e eu imagino que não temos reumatologistas suficientes no mundo para tratar da quantidade de gente com fibromialgia. Por isso a gente hoje trouxe alguém que tem muito arriscado, a doutora Marcela Andrade, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, com especialização em tratamento da dor pela Universidade de São Paulo, e médica do Serviço de Reumatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou egresso com muito orgulho. E sem mais delongas, vamos escutar a Marcela, porque eu tenho certeza absoluta que vamos todos aprender muito com ela. Marcela, por favor. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Rafael. Primeiro, vou agradecer a Connect pelo convite. Mais uma vez estamos juntos. E acho isso ótimo, principalmente hoje, discutindo mais a fundo a parte científica, né, do que a gente tem de evidência no tratamento da fibromialgia. Então, como o Rafael falou, eu vou comentar um pouquinho sobre a parte teórica da fibromialgia, para que depois o Fabrício possa dar continuidade na análise crítica do artigo. Bom, então, eu sou Marcela Andrade, sou reumatologista, e vamos ao assunto teórico. Bom, a fibromialgia, ela é uma doença que a gente ainda sabe muito pouco, como o Fabrício descreveu, sobre a sua etiologia. Existem algumas teorias, entre elas teorias de que a pessoa que desenvolve fibromialgia pode ter tido alguma espécie de trauma durante a infância. Existem teorias associadas a transtornos psiquiátricos, porém, hoje a teoria mais aceita em relação à etiologia da doença é que existe um processo de sensibilização central à dor. E isso é caracterizado principalmente por algumas características que o paciente que tem fibromialgia apresenta. Ela é uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada principalmente pela dor difusa, que tem uma localização totalmente imprecisa, normalmente de forma migratória, e com momentos de crise, né, que a gente chama de flare na reumatologia, imprevisíveis.
muito associada a outros sintomas neurológicos, que o paciente descreve como parestesias e disestesias, que em geral não respeitam as divisões de dermátomos. E o paciente também costuma apresentar hipersensibilidade a outros estímulos sensoriais, sejam eles de odor, de paladar, sensibilidade ao toque, e acompanhado por inúmeras outras queixas que nesse esquema ao lado nós podemos ver que é muito comum o paciente com fibromialgia ele ter alterações relacionadas a cefaleias de diferentes tipos, síndrome do intestino irritável, transtornos do sono com um sono não reparador, transtornos do humor, entre eles os mais comuns a ansiedade e a depressão, mas também outros transtornos como bipolaridade podem acontecer. Desmotilidade esofagiana, cistite intersticial, uma série de outros sintomas, e muitos desses sintomas associados a doenças funcionais de outros sistemas do nosso organismo. A epidemiologia, ela é bastante variável ao longo do mundo. Nós temos aqui esse gráfico que eu encontrei num artigo recente, que fala principalmente dos países europeus, mostrando que existe um percentual entre 2% a 4% da população mundial, que é uma prevalência bem alta. E no Brasil, na diretriz brasileira de 2017 de fibromialgia, está descrito uma prevalência de até 2,5%. O diagnóstico veio mudando ao longo do tempo, isso talvez por se tratar de uma doença que é feita através de um diagnóstico essencialmente clínico. Nós não temos nenhum marcador sorológico, nenhum marcador de imagem, nenhum exame complementar que nos auxilie, que nos confirme esse diagnóstico. Isso vem sempre sendo revisto ao longo dos anos. Nós tivemos o primeiro critério diagnóstico feito pelo American College of Rheumatology em 1990, que é aquele critério que todo mundo conhece, dos 18 tender points, em que o paciente precisava ter ao menos 11 dos 18 para que nós caracterizássemos como fibromialgia, dessemos o diagnóstico. Porém, ao longo dos anos, esse diagnóstico do ACR de 90, ele veio sendo muito criticado. Primeiro porque ele levava em consideração apenas essa hiperalgesia, essa hipersensibilidade ao toque no exame físico, ele não considerava os outros sintomas que esse paciente com fibromialgia tem, que eu descrevi recentemente. Então, a anamnese do paciente, ela era muito pouco importante. O paciente descrevia uma dor difusa, você fazia um teste de imprimir uma certa força com o polegar sobre aqueles 18 pontos já estipulados anatomicamente, e se o paciente tivesse 11 pontos, ele tinha fibromialgia, se ele não tivesse, ele não tinha. Então, nós tínhamos um diagnóstico totalmente dicotômico, era sim ou não, não existia uma graduação da intensidade da doença e não levava em consideração os transtornos de sono, humor, fadiga e outros sintomas tão importantes e tão consideráveis na fibromialgia. Então, atualmente, os critérios utilizados são os critérios de ACR de 2010, que também vêm sendo questionados e revistos ao longo dos anos. Nós tivemos uma segunda revisão em 2011, uma terceira revisão em 2016, que ainda estão em análise. Então, os critérios realmente que são reconhecidos é ainda o critério de 2010. Esse critério ele foi descrito inicialmente através desse protocolo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um questionário que é feito pelo médico. Então, é um questionário que a primeira parte dele, ela é caracterizada pela quantidade de pontos dolorosos que o paciente descreve. Então, nós temos 19 localizações ao longo do corpo, e o paciente vai descrever todos esses pontos que ele tem dor, e isso vai ser marcado pelo médico. Então, isso vai dar o WPI, que a gente chama, que é um índice, é um score da dor difusa do paciente. Posteriormente, a segunda parte desse questionário é dividida na parte A e na parte B. Nesse primeiro momento, nós vamos questionar ao paciente sobre o grau de fadiga, o grau da forma que ele se desperta ao amanhecer, se ele está cansado, quanto foi não reparador o sono que ele teve, em relação a sintomas cognitivos, porque nós também sabemos que esses pacientes têm muito problemas de déficit de memória, de FOG, dificuldade de aprendizado, de concentração. Então, nessas 3 perguntas que nós fazemos ao paciente, nós devemos
classificar de 0 a 3 pontos cada uma delas. Então, se o paciente não tem nenhum problema, se ele não apresenta aquele sintoma, se ele tem aquilo de forma leve, de forma moderada ou de forma grave, contínua. E a partir dessas 3 perguntas, nós podemos ter uma pontuação que varia de 0 a 9 nessa primeira parte do segundo item do questionário. E nessa segunda parte do segundo item, nós vamos perguntar para o paciente sobre uma série de sintomas que ele possa vir a ter, e depois, como um julgamento do médico, ele vai classificar aquilo de 0 a 3, ou seja, se ele não tem nenhum daqueles sintomas, se ele tem alguns daqueles sintomas, se o paciente tem de uma forma moderada ou se ele tem a maioria dos sintomas questionados. Então, com isso, esse critério do ACR, ele trouxe para a gente uma grande importância para essa escala de gravidade dos sintomas, que é essa segunda parte do questionário. Então, além da gente dizer se o paciente tem fibromialgia ou não, nós podemos classificar a intensidade dessa fibromialgia, se é uma fibromialgia leve, moderada ou grave. E aí a gente dá o diagnóstico baseado no resultado que o paciente teve daquela primeira parte do questionamento, que era sobre as partes dolorosas do organismo, e a segunda parte relacionada a esse score de gravidade dos sintomas. Então, se ele tiver pelo menos 7 no primeiro índice e na segunda parte 5 ou mais, esse paciente já é considerado como fibromialgia, ou então se ele tiver de 3 a 6 na primeira parte, e aí maior ou igual a 9 na segunda parte. Sendo que é importantíssimo que esses sintomas estejam por no mínimo 3 meses, ou então que o paciente não tenha outro diagnóstico que explique aqueles sintomas. Então, diante do questionamento de 2011, foi feito um autoquestionário que foi chamado do ACR modificado, o ACR de 2010 modificado. Isso foi criado como uma crítica a esses critérios diagnósticos de 2010, porque precisava muito do julgamento médico nesse questionamento, e a gente sabe que esses itens que nós questionamos ao paciente são itens muito subjetivos. Então, quando a gente define se o paciente tem aquilo de forma leve, moderada, grave, a gente acaba colocando um pouco a nossa impressão, o nosso julgamento como ser humano e como médico diante daquela queixa. Então, foi criado esse autoquestionário, que é muito semelhante e que também é dividido basicamente nessas duas partes que o outro questionário já era. O paciente ele tem a imagem do corpo humano, ele vai marcar com X os locais que ele sente dor, e também aí nós temos 19 pontos para serem marcados, e depois ele vai marcar o quanto ele classifica a fadiga dele, os problemas em relação à memória e ao pensamento, e os problemas relacionados ao sono não reparador. Depois, numa segunda questão, ele vai dizer se ele tem depressão, dor de cabeça, esses 3 itens dessa segunda parte, o paciente ele vai responder como sim ou não, então são respostas dicotômicas. E, por último, ele vai responder se está presente há por mais de 3 meses e se tem alguma outra doença que possa justificar, né? Então, com isso, a gente permite que o paciente participe mais ativamente na forma de se expressar em relação aos seus sintomas mais subjetivos. Porém, a forma que ainda é considerada validada como critério diagnóstico é o questionário de 2010. Quando a gente entra na fase de tratamento, uma vez feito o diagnóstico, nós podemos ver que as recomendações elas estão já antigas. A última recomendação que a gente tem entre as recomendações brasileiras, da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana de Reumatologia, é a da Europeia, em 2016, que ela traz para a gente essa tabela em relação aos níveis de evidência e quais são as recomendações dessa diretriz. A primeira coisa que eles falam é sobre a importância da gente educar o paciente, da gente explicar ao paciente sobre a não gravidade da doença, para tentar reduzir um pouco esses sintomas de catastrofização que o paciente com fibromialgia tem, e da gente ter um manejo multidisciplinar, que é extremamente importante e que a gente deve sempre considerar
todos esses outros sintomas que o paciente tem e guiar o nosso tratamento de acordo com o grau que aquele paciente tem de insônia, de sono não reparador, de transtorno de ansiedade ou depressão. Nós temos que levar tudo isso em consideração e fazer um tratamento individualizado, baseado no que mais incomoda o paciente, no que mais atrapalha a qualidade de vida do paciente. E nós vemos que um ponto extremamente importante dessa diretriz e que é abordado em todas as outras diretrizes internacionais sobre o tratamento da fibromialgia é o quanto a parte não farmacológica deve ser priorizada. Então, nós devemos sempre explicar para o paciente que todo o tratamento que a gente possa vir a colocar, medicamentoso, todo fármaco que a gente possa vir a acrescentar, ele não é milagroso, ele não é suficiente. Então, se o paciente não praticar atividade física, não fizer a parte não farmacológica, a gente não vai conseguir um sucesso adequado com o tratamento. Então, aqui nessa tabela, ele fala sobre a importância dos exercícios aeróbicos, os exercícios de alongamento, com um nível de evidência 1A e um grau A de recomendação, com uma taxa de concordância entre os especialistas de 100%. Então, é o único item que realmente tem uma força de recomendação forte. Todos os outros medicamentos e terapias não farmacológicas não mostraram, não tiveram estudos de excelente qualidade ou de excelente força para que a gente possa recomendar. Então, não adianta a gente ficar sempre trocando a medicação do paciente, aumentando dose, associando medicação, se a gente não conseguir que esse paciente faça o dever de casa e faça o básico, que é começar uma atividade física. Nem que ele estipule pequenas metas, comece devagar, mas ele precisa começar. E aí depois nós vemos entre as terapias não farmacológicas como recomendação, mas aí já são todas recomendações fracas, que é a terapia cognitiva comportamental, o tratamento multiprofissional, outras terapias alternativas físicas, como hidroterapia, acupuntura, e também algumas terapias relacionadas à meditação, como mindfulness e yoga. Dentro do tratamento farmacológico, nós temos o uso da amitriptilina em baixa dose, da duloxetina, da pregabalina, da ciclobenzaprina, que é o relaxante muscular, e o tramadol com um nível de evidência um pouco menor. E nós vemos que nada é citado, né, na recomendação de 2016 da Associação Europeia em relação ao uso de cannabis medicinal. E isso também nós não vamos encontrar na grande maioria das recomendações internacionais sobre o tema. Nós temos apenas atualmente 2 diretrizes que tocam no assunto, que é a diretriz canadense e a diretriz italiana, falando sobre a possibilidade do uso de cannabis nos pacientes refratários ao tratamento convencional. Então, hoje acaba que, por uma questão de recomendações e de falta de estudos, e por isso a importância da gente estar aqui hoje discutindo esse assunto, nós acabamos reservando o uso da cannabis medicinal para esses pacientes que não ficaram bem com o tratamento convencional e que estão fazendo tanto a terapia não farmacológica quanto a terapia farmacológica sem sucesso na resolução dos sintomas. Era isso que a gente tinha para conversar da parte teórica, deixar o Fabrício dar continuidade em relação ao artigo e depois a gente discute melhor. Todos puderam ser testemunha do que eu falei antes da apresentação da Marcela. O conhecimento dela dispensa qualquer tipo de comentário. Certamente a gente vai ter bastante para discutir com base nas evidências de literatura. Depois de ver a apresentação dela, eu acho que a gente ainda tem ainda coisas mais enriquecedoras diante da fraqueza de recomendação da maior parte das intervenções farmacológicas, né? Talvez seja um dos pontos onde um estudo head-to-head de cannabis contra as outras intervenções seja perfeitamente ético, plausível e necessário. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. A ideia é discutir esse artigo, que aqui em tradução livre se intitula Ingestão de óleos de cannabis rico em THC, tetraidrocannabinol, em pessoas com fibromialgia, ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado, né? Esse é o estudo, o título original em inglês, né? Orgulhosamente a gente tem esse trabalho desenvolvido no Brasil, ligado à Universidade de Santa Catarina, por pesquisadores
da Escola de Saúde Pública, né? E, a princípio, me parecem pessoas que estão efetivamente na assistência na Secretaria Municipal de Saúde, cuidando de pessoas com fibromialgia, né? E a gente sabe que tocar assistência e tocar pesquisa clínica é algo muito difícil, e isso já é motivo de triplo parabéns para os autores, a doutora Carolina Chaves, Paulo César Bittencourt e Andrea Pellegrini. Bom, a primeira coisa quando se avalia um estudo de terapia, um ensaio clínico de terapia, é saber se os autores têm conflitos de interesse. E, absolutamente, os autores não têm nenhum conflito de interesse, embora vocês vão ver, quem puder se debruçar sobre o artigo, vai ver que o medicamento foi fornecido por um fabricante, importador, a gente não sabe muito bem, mas de cannabis. Mas os autores, propriamente dito, não têm absolutamente nenhum conflito de interesse com o resultado da pesquisa. O centro coordenador é um centro municipal de saúde localizado na cidade de Florianópolis. Isso é importante, né, quando olhar para isso e perguntar se isso interfere ou não na validade externa. Vou entrar em detalhes mais na frente disso, ou seja, o fato do estudo ter sido desenvolvido no Centro Municipal de Saúde, na cidade de Florianópolis, faz com que a gente possa esperar dele o mesmo resultado no ambulatório de dor da USP, num consultório de medicina privada da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso tem alguma interferência? Então, por isso é importante saber o centro coordenador. O título, já discuti anteriormente, né? Então, a ingestão de óleo rico em THC em pessoas com fibromialgia, estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. É importante olhar por título para ver. O título tem que dizer exatamente o que a pesquisa vai fazer. E muitas vezes a gente vê títulos que dão a impressão da pesquisa ser maior do que efetivamente ela é. Esse título, na minha opinião, tem essa característica, vocês vão entender por que mais à frente. Referencial teórico, né? Ou seja, existe sentido teórico em se testar derivado canabinoide rico em THC, rico em THC em pacientes com fibromialgia. Depois da aula da Marcela, acho que fica redundante o que eu vou falar aqui, mas isso é o que o autor coloca e eu concordo plenamente com isso. A prevalência de fibromialgia na população brasileira é da ordem de 2,5% a 3%, é uma doença muito prevalente, então faz sentido se estudar. As medicações têm resultados modestos. Depois da apresentação da Marcela, eu acho que eles não são nem modestos, eles são fracos, são ruins. O que a gente tem hoje para oferecer de tratamento farmacológico para as pessoas com fibromialgia é ruim, é pouco, precisamos de mais. E isso não significa que não tenha tratamento, eu fico muito contente de ver que o exercício, a minha área de atuação dentro da medicina tem bastante evidência e força de recomendação. Então, vai todo mundo, isso que nenhuma novidade para a maior parte das pessoas. Fitocannabinoides têm propriedades anti-inflamatórias e a junção de THC e CBD parece aumentar este potencial. Então, estudar a combinação dessas duas substâncias no tratamento da fibromialgia é relevante do ponto de vista científico e é relevante do ponto de vista científico porque tem um grande potencial de aplicação clínica. Ciência aplicada. A ciência básica é importante, mas isso, nesse caso, eu acho que é algo muito perto da ponta e, por isso, imagino que isso tenha nascido dentro de um centro onde as pessoas estão vendo o sofrimento das pessoas com fibromialgia no dia a dia. Qual é a pergunta? Essa pergunta é clara, a pergunta é o objetivo da pesquisa, é clara e compatível com o título? Sim, a pergunta me parece bastante clara, né? Se os sintomas da qualidade de vida das pessoas com fibromialgia vai melhorar após o uso do THC combinado com CBD, do óleo de THC e CBD.
Aí talvez aí esteja uma coisa assim, isso talvez seja um pouco de preciosismo, mas isso poderia estar contido no título, né? Porque a gente pode dar remédio, intervenções farmacológicas para reduzir mortalidade, para reduzir a chance de evolução de uma doença mais grave, para diminuir a chance de evolução para disfuncionalidade, no caso da fibromialgia, mas a pergunta dela da pesquisa é ligada à qualidade de vida. E, eventualmente, seria interessante colocar isso no título da pesquisa. Bom, o desenho do estudo é um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. Perfeito. O melhor tipo de desenho, né, teórico para uma pesquisa envolvendo intervenção, né? A randomização foi feita de uma forma bastante elegante, sistema computadorizado, com um colaborador não cego que não participava do estudo, o indivíduo provavelmente que ia lá no computador e pegava: esse paciente vai ser randomizado para placebo, esse do paciente vai ser randomizado para THC e CBD. O tratamento envolvia os pacientes recebiam uma garrafinha de 30 ml de óleo, né, contendo 24,24 miligramas por ml de THC e 0,1 miligrama de ml de CBD. E aí eu acho que talvez seja interessante, Marcela, você opinar disso. O que você acha dessa combinação? Rafa, também, por favor. Eu acho que a opinião de vocês nesse momento agora vai ser bastante engrandecedor. Uma coisa que eu achei assim bem interessante quando você falou assim, dizer que nesse estudo teve um resultado, será que isso também quer dizer que eu vou ter esse mesmo resultado no meu consultório, por exemplo? E aí tem uma característica bem importante desse grupo que ele cita no artigo, é que foi numa população de baixo nível socioeconômico. E eu acho que quando a gente fala de uma doença que tem muito envolvimento psicossocial, isso tem muita relevância. Eu acho que é totalmente diferente, por exemplo, e eu falo isso com muita frequência até para os meus alunos, né, para os meus residentes, é totalmente diferente eu tratar um paciente com fibromialgia, digamos que que é da classe média alta no meu consultório privado e que o problema dele às vezes é um problema resolvível, digamos assim, um problema social por trás, um problema resolvível, de eu tratar uma paciente que mora dentro de uma comunidade. Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Que moram dentro de uma comunidade e que o filho, quando ela sai para trabalhar, se envolve com tráfico e ela não sabe o que fazer. É um grau de problema social muito forte. E é obviamente que isso vai impactar na resposta ao tratamento dessa paciente, no quanto ela vai ter dor, no quanto ela não vai dormir, no quanto ela vai ter de ansiedade, depressão. Então, acho que isso tem relevância quando eles citam essa informação em relação ao grupo, né, que eles estudaram. Acho que a problemática foi bem justificada pela apresentação, né? Nós temos cada vez mais necessidade de encontrar terapias outras para tratar esses pacientes, porque a gente sabe que esses pacientes eles têm muita intolerância ao tratamento. Então, quando eu acompanhava os ambulatórios da USP de dor crônica, e aí eu fazia ambulatórios de todos os tipos de dor crônica, eu lembro que um dos primeiros impactos era de ver, das primeiras vezes que eu visitei, pacientes que usava doses altíssimas de todos os remédios juntos e combinados. E eu pensava assim, meu Deus, mas isso aí no meu paciente não funciona não. E não funciona mesmo, porque a paciente com fibro, ela não tolera. Ela tem até uma coisa assim no livro, no Kelly, né, no livro de uma das bíblias da reumatologia, ele fala sobre, entre aspas, alergia medicamentosa. Não é alergia, né, mas é um grau de intolerância muito grande aos remédios. Então, elas têm muitos efeitos colaterais e não toleram que a gente aumente a dose da medicação. Então, realmente a gente tem essa necessidade de estudar mais, porque o tratamento que existe hoje, ele está pouco estudado, ele não tem grau de evidência muito bom, e também temos essa dificuldade no tratamento.
Você comentou sobre a ideia da gente fazer um estudo head-to-head também. E existe, né? A gente até discutiu, né, Rafa, no podcast sobre fibromialgia, que ainda não escutou, nós falamos. Existe um estudo que compara a amitriptilina em baixas doses, e aí é realmente baixas doses, é 10 miligramas de amitriptilina, com a anabilona, que é um THC sintético. E aí a gente... inúmeras críticas a esse estudo também, um estudo com um N muito pequeno também, usando a amitriptilina numa dose que não é a que a gente costuma usar, então a gente menospreza o efeito da amitriptilina, usando uma droga que é sintética, ao invés de usar uma cannabis medicinal com efeito enturragem, um full spectrum, enfim, uma série de questões a serem questionadas, né? Mas, assim, já existem alguns estudos tentando trazer essas evidências em termos de ensaio clínico com head-to-head para os tratamentos convencionais da fibromialgia. E, Rafa, comenta então um pouquinho sobre o que o Fabrício falou da... Sim, exatamente. Composição. E aí, Rafa, pode até falar da progressão de dose também, como é que foi? Não, exatamente. Assim, o que a gente começa a observar e na experiência clínica assim, com os pacientes é que aí, por exemplo, eles usaram uma dose bem elevada, quase, eu acho que 60:1 de THC para CBD, né? Praticamente nada de CBD, mas eu acho que deve ser até vestígios de CBD para THC. Então, ele preferiu começar com uma dose bem grande de THC. A gente sabe que, na teoria, a gente tem que o CBD ele tem um potencial antálgico importante, né? Anti-inflamatório importante, mas que em associação com o THC, que tem um potencial talvez até um pouco maior, ele tenha uma resposta muito mais importante no quesito de alívio de dor, né? Não tanto na parte da inflamação. Às vezes, de inflamação, elas são mais afetadas até pelo próprio CBD. Mas até tem um estudo, né, um consenso aí que o pessoal, até grandes colegas nossos também publicaram no passado, em que a ideia para dor crônica seria, de fato, começar com extratos, composições, né, que tivessem mais CBD e um pouco de THC, e aumentando o CBD nessa titulação, para eventualmente, em caso de, entre aspas, uma falha terapêutica, né, de não alcançar essa melhora da dor, aí sim você aumentar o THC. Nesse estudo, eles preferiram começar com um THC bem alto, né? Na verdade, assim, não bem alto. Eles começaram com a proporção muito maior de THC, uma dose bem baixinha, né? 1,2 miligramas de THC, né? Que é a dose que tinha em cada gota, né? E aí acompanhando os pacientes aí por 8 semanas, enfim. Só que a dose crescendo uma gota a cada vez que eles eram avaliados. Eles eram avaliados a cada 10 dias. Então, você tem que ter uma titulação de uma gota a cada 10 dias. Rotineiramente, você tende a acompanhar, aí depende do tipo do paciente, a fazer uma titulação um pouco mais curta, né? Reavaliar o paciente a cada 3 dias. Você consegue já titular, até principalmente se você está com uma titulação bem conservadora, né? Bem lenta e gradual, você consegue a cada 3 dias ir evoluindo essa dose, né? Mas, enfim, eles usaram foi esse que eles usaram, e tem algumas limitações esse estudo, e eles optaram por isso, mas aí discutir os resultados desse estudo aí. Até uma questão interessante que o Rafael falou, né? Essa sugestão de começar com óleos com maior concentração de CBD, mas que tenham THC na sua formulação. Isso é até algo que a gente vê bastante na prática com os pacientes de fibromialgia. Como a gente tem uma dificuldade, né, em relação aos óleos com alta concentração de THC aqui no Brasil, eles acabam tendo um preço mais elevado, ou a gente tendo que fazer associações, é muito comum a gente começar com um óleo que tem uma maior concentração de CBD. E os pacientes com fibra, elas têm outras questões, elas têm a questão do sono, têm a questão da ansiedade, então acaba que essa evidência da melhora da qualidade de vida realmente é o que a gente mais observa, porque às vezes a gente consegue intervir em outra coisa que está sendo muito mais importante na formação da dor crônica, né? Ali no processo de hipersensibilização.
Então, quando a gente consegue corrigir o sono dessa paciente, melhorar a fadiga e melhorar, de repente, um transtorno de humor, a dor ela vira algo menor dentro de todo o contexto dos sintomas. Né? E como a gente sempre diz também, né, até quando você melhora outros sintomas, a própria dor melhora, e se você melhorar a dor, o próprio sono melhora. Então, aquele estudo Exatamente, que a você gente fala de interrompe o insônia, ciclo vicioso, né? exatamente, aquele estudo que a gente comenta sobre sono, distúrbio de sono, é em paciente com fibromialgia. Sim. Tem um estudo interessante que já é avaliando esse outro lado, né? Então, acho que é interessante, mas dê seguimento aí, Fabrício. Perfeito. Bom, um aspecto, então acho que essa questão da dose já foi, progressão de dose já foi brilhantemente comentada aí pelo Rafa, pela Marcela. Existe um aspecto, né, que muito talvez seja difícil, você viu uma tentativa importante dos pesquisadores em blindar o cegamento do trabalho, né, ou seja, colocando placebo em óleo, botando um corante marrom para eles ficarem muito semelhantes, mas isso já na leitura se percebe e os pesquisadores têm a honestidade de comentar isso no final, que você vai blindar para a cor, mas não tem como blindar para o gosto. O placebo era um óleo de oliva com um corante marrom para ficar parecido com o óleo de cannabis. Enfim, é uma limitação menor, mas o fato é que é uma limitação no cegamento. Se alguém, porventura, já tivesse provado o óleo de cannabis e estivesse tomando placebo, ele já saberia, isso aqui não é cannabis. Tem um aspecto importante aí, que eu acho muito importante ser mantido para a questão da validade externa. A validade externa é isso que a Marcela citou, de você não poder transferir o resultado de um trabalho para uma pessoa, para um grupo, porque aquele grupo é de alguma forma diferente e nesse grupo deve se esperar um resultado diferente. Eu vou voltar nesse tema um pouquinho mais à frente, mas uma coisa muito importante que eu acho que deve ser mantida, e eles fizeram nesse artigo, é não ter running. Running, o que significa isso? Uma das coisas mais relevantes quando você vai para um ensaio terapêutico, sobretudo quando se gasta dinheiro para fazer, é que as pessoas que foram randomizadas para o tratamento fiquem no tratamento. Então, se é um cara que randomiza para o tratamento e ele abandona, você tem que analisá-lo, porque as análises devem ser feitas por intenção de tratar, mas esse cara não está tomando remédio. Então, isso vai impactar no resultado da pesquisa. Mas, para a pureza dos dados, uma vez randomizado, tem que ser incluído. E quando você faz o run-in, você elimina quem tem má adesão terapêutica. Então, eu pego assim só um grupo de pessoas que eu sei que vai tomar remédio, porque ele é um tomador de remédio. Eu tiro os não tomadores de remédio, digamos assim. Então, não ter run-in é algo positivo para um estudo desse tipo, porque eu me assemelho à prática clínica, porque lá sentado no consultório eu não consigo definir isso, eu dou o remédio e espero o resultado terapêutico. Mas se por um lado ele fez isso, na sua randomização de 18 pacientes, 20 pacientes foram considerados elegíveis, ele arrolou 18, querendo botar 9 em cada lado, mas um do grupo cannabis desistiu depois de randomizado e esse indivíduo foi excluído da análise. Isso elimina a análise que a gente chama de intenção de tratar. Eu acho, na minha opinião, como pesquisador, que esse paciente deveria ter sido incluído na análise. Isso, obviamente, diminuiria um pouco do resultado, porque esse cara não está tomando remédio, óbvio que ele não deve se esperar o resultado terapêutico dele. Mas eu acho que esse paciente deveria ter sido incluído na análise para preservar a análise por intention to treat, né, intenção de tratamento. Os pacientes foram incluídos utilizando-se o score na verdade, não minto. O objetivo do estudo era avaliar a redução desse score de FIC, que avalia a qualidade de vida, sintoma, a magnitude da doença. Marcela, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, por favor. Nos pacientes com fibromialgia. Então, é um score que avalia 10 características, essas daqui, cada característica de 0 a 10, ou seja, o indivíduo pode ir de 0 até 100.
né? Então, a ideia era que o objetivo do tratamento é a intervenção em cima desse score no começo e Ele no é um score de final. qualidade de vida mesmo, Fabrício. Assim, não serve para a Perfeito. gente avaliar a gravidade de doença, mas é um score de qualidade de vida que leva diversos âmbitos, né, da vida do paciente em consideração. Perfeito. Os critérios de inclusão foram o score que a Marcelo já citou de 2010 para o diagnóstico de febre de fibromialgia, idade acima de 18 anos, presença de sintomas moderados a graves, né? Como, por exemplo, limitação funcional nas atividades do dia a dia, a despeito de terapia em uso, ou seja, os indivíduos já estão tomando aqueles medicamentos todos que a Marcela citou e não estão melhorando e tem limitação funcional. Os critérios de exclusão, doença descompensada, risco de doença orgânica, comorbidades descompensadas, ciência cardíaca, DPOC, coisas desse tipo. Doenças psiquiátricas, em geral, são critérios de exclusão clássico para estudo envolvendo CHC. Outro critério bem definido de dor crônica, gravidez ou lactação, declínio cognitivo moderado a grave ou história de sensibilidade aos canabinoides. Então, eu resolvi trazer, eu sempre opto por isso, né, assim, como não evitar a fugir da tradução, para que todos possam ler e ver exatamente o que o autor escreveu no artigo. Por isso, os dados são em inglês. Análise estatística. Isso aí que, assim, achei que faltou bastante aí, nessa parte. Primeiro, por que 8 pessoas? Né? Porque por 2 motivos. Né? Onde está o cálculo de tamanho amostral que disse que aquilo ali era suficiente? Né? Então, faltou matemática na justificativa do tamanho da amostra. E uma coisa que me chama a atenção, quando a gente diz que 3% da população tem essa doença e centros específicos de tratamento dela, por que uma doença tão prevalente e uma amostra tão pequena? Acho que a gente pode discutir isso um pouco, né? Talvez pela dificuldade de se incluir pacientes, desenvolver pesquisa nessa área por conta de algo que é relevante para o desenvolvimento de pesquisa, que é fomento. Então, ainda há pouco interesse, ou praticamente nenhum, pelo menos no nosso país, da indústria, né, farmacêutica com isso. Hoje, para você fazer pesquisa, você tem que ter ou o dinheiro da indústria, ou o dinheiro das universidades, ou o dinheiro do governo. O dinheiro da universidade também é o dinheiro do governo. E eu acho que isso está, nessa área do conhecimento, ainda há muito a se melhorar. Né? Bom, ainda aqui na parte de estatística, os dados foram apresentados em média e desvio padrão, comparação foi feita pelas médias dos valores entre os grupos pré-intervenção e pós-intervenção, e usando o teste de Menu-Inter. Isso é um erro. Menu-Inter não é um teste de comparação de médias. Menu-Inter é um teste para dados não paramétricos, portanto, ele não compara médias. Da mesma forma, ele, na sequência, diz que o teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação de médias e também não é um teste de comparação de médias. Ele expõe os dados de forma correta, mas descreve no texto os dados, o teste de uma forma incorreta. O teste usado foi correto, tá? Só que não é um teste, é importante que seja dito isso, não é um teste de comparação de médias, nem o teste de Menu-Inter, nem o teste de Wilcoxon. 18 pacientes foram randomizados, 17 foram analisados. Como eu falei, o período de randomização foi de 27 de setembro a 25 de novembro de 2019, período de análise de randomização, então 2 meses aí de acompanhamento. 100% de mulheres, 51 anos. E aí entra essa questão aí dos indivíduos serem residentes de uma vizinhança de baixo perfil socioeconômico, com alta incidência de violência na cidade de Florianópolis. E aí eu pergunto aqui a Marcela, que já descreveu que isso tem resultados diferentes.
Mas diferente como? Você acha que a validade externa é diferente, é fato, para a gente transpor isso para uma situação de menos estresse social. Mas a gente deveria experimentar, então, um resultado menos relevante, ou seja, fazer o estudo nessa região favorece o resultado positivo ou desfavorece o resultado positivo da intervenção? Na verdade, eu acho que, como a gente tem mais dificuldade de tratar esses pacientes, a gente ter uma análise positiva a favor, né, da intervenção significa uma maior relevância para esse resultado. Não sei se eu me fiz entender bem. Se a gente tem um grupo que está... menos estresse. Desculpa, perdão. Não, tudo bem. Se a gente tiver resultados positivos do uso do óleo nesse grupo de pacientes, é sinal de que realmente funciona, digamos assim. Óbvio que não é simples assim, mas essa é a ideia. Mas poderia pensar também assim, uma população com menos estresse social, talvez tivesse um resultado, talvez mais efeito colateral, menos... Ou seja, esse povo, essas pessoas não precisariam mais do THC do que umas menos estressadas, eu digo isso, e talvez até isso tenha influenciado na escolha da concentração. Na verdade, eu acho que não. Acho que a escolha da concentração é principalmente pelo fato da gente saber que THC tem uma significância maior no tratamento da dor crônica e por talvez os estudos que nós temos de fora que falam de fibromialgia, eles utilizaram a anabilona, que é THC sintético. Então, eu acho que eu imagino que o teórico tenha vindo mais dessa questão. Eu acho assim, que são pacientes de mais difícil tratamento mesmo, são pacientes que a gente tem mais dificuldade porque a questão psicossocial é muito mais grave. Eu acho que nesses pacientes que você tem, e aí o delta, né, de necessidade de variar para você tratar. Se você tem um grupo de pacientes que é um pouco mais difícil de tratar, os resultados eles são mais expressivos e eu acho que isso aumenta, inclusive, a validade externa, né? Porque isso... Perfeito, exatamente. Acho que isso ficou bastante contundente agora com a explicação de vocês. Ou seja, assim, fazer uma analogia, meu pai tinha autoescola numa cidade afastada aqui do Rio, do Grande Rio, chamada São Gonçalo, e sei que você dizer, quem dirige São Gonçalo dirige em qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, isso serve para... Boa analogia. Se o remédio funcionar aí, ele vai provavelmente ter efeitos mais contundentes e, eventualmente, carecer de doses mais baixas em outras situações sociais. Exatamente. Acho que essa é a mensagem que a gente usa quando os autores destacam isso, né? Senti muita falta de uma tabela 1, de descrição da população. O autor bota duas tabelas que são semelhantes umas com as outras. O que significa a tabela 1? Descrever a população. Quais são as co-intervenções que essas pessoas estão tomando? Porque uma crítica é assim, não, quem melhorou foi que eu progredi os outros analgésicos durante o tratamento. E não há descrição para isso. Há uma descrição sobre os remédios que as pessoas estão tomando, mas não há evolução disso durante as semanas de acompanhamento. Era muito importante que tivesse uma análise melhor das co-intervenções, sobretudo numa população tão pequena, para a gente garantir que o efeito, dá mais respaldo ainda de que o efeito foi causado pela progressão da dose da combinação THC e CBD. E, Fabrício, essa tabela 1, ela ainda deixa a gente assim, sem saber o que eles chamaram de refratariedade, porque apesar de descrever os tratamentos, a gente não sabe qual é a dose. Né? Então, a gente não pode, por exemplo, dizer que um paciente é refratário à duloxetina se ele está usando 30 miligramas por dia de duloxetina, entendeu? Ele usa 2 remédios, 30 de duloxetina com 75 de pregabalina. Dose baixa das 2 medicações. Então, será que é um paciente grave? Será que é refratariedade? A gente não sabe ao certo qual foi esse critério de gravidade. Ele não disse se ele usou esse critério de gravidade baseado nos critérios do ACR de 2010, ou se foi baseado em tentativas de tratamentos anteriores. Exato. E isso, minha gente, assim, é muito importante para quem está na ponta e quer se valer de estudos científicos para guiar a conduta terapêutica. Né? Aí eu pego esse estudo, olha assim,
cara, meu paciente está tomando esses mesmos remédios aqui e continua com dor. Eu vou testar isso nele, baseado nesse estudo. Então, quem busca, né, eu não gosto muito mais tá virando lugar comum, essa coisa. Tem até um artigo do British Medical Journal essa semana sobre o lugar comum que virou a expressão medicina baseada em evidência, mas se eu quero me pautar nela, para tomada de decisão, ver se aquela pessoa que está na minha frente é parecida com aquela do estudo, né? Porque a gente se baseia em dados populacionais para tomar decisão individual. Eu trato João, Maria, José. Eu quero saber se João, Maria, José são pessoas parecidas com aqueles 200, 300, ou mesmo os 8 pacientes, 17, desculpe, desse estudo do grupo da Universidade de Santa Catarina. Vamos lá? Porque daqui a pouco o Rafa vai acabar com a gente. Portanto, esse é o título original, mas, na minha opinião, este deveria ser o título. Gestão de óleo rico em cannabis em mulheres com limitação, com fibromialgia e limitação funcional. Tudo randomizado, duplo cego e passeio controlado. Porque aí dá a ideia melhor. Puxa vida, eu estou aqui na minha frente uma mulher com limitação funcional, fibromialgia, e aí eu vou olhar lá na tabela U, vejo que ela está tomando os mesmos medicamentos semelhantes àquela minha população, e vou dizer, puxa, eu acho que o meu paciente vai se beneficiar dessa combinação de THC com CBD. Por que eu estou falando de se beneficiar? Eu já estou antecipando alguns resultados. O resultado a redução foi impressionante do score de FIC. Posso chamar assim, Marcelo? Score FIC? Alô? Pode sim, pode sim. A redução foi impressionante, né? 75 era o score antes no grupo cannabis e 30 depois. Essa aqui é a média, né? Desculpa, isso aqui não é a média. Isso aqui, aliás, é até interessante. Ele bota lá que vai representar a média e isso aqui me parece estar representado, olhando agora, como mediana e intervalo interquartil. Mesma coisa aqui. Os outros dados estão representados em média. Porque você vê, olha aqui que o outro tem um parênteses com um número com ponto, que é como se repara o decimal na língua inglesa, e aqui tem uma vírgula. Significa que isso aqui é mediana, esse aqui o percentil 25 e esse aqui o percentil 75. Por isso ele utilizou um teste de não paramétrico. E o grupo que tomou placebo não mudou nada. Quer dizer, até diminuiu, né? Mas 70,22, 61,22 depois. Né? Bom, além do score total, houve melhora na sensação de bem-estar, houve melhora da dor, o score de dor diminuiu, e melhora da fadiga, tudo isso com significância estatística. Não houve critério, tem um dado bastante objetivo que me chamou a atenção, falta ao trabalho, né? Que seria uma coisa assim, puxa, não houve significância estatística pelo tamanho da amostra, mas olha aqui, os scores são muito diferentes também, entendeu? Então, acho que se a amostra fosse maior, ele conseguiria, inclusive, mostrar a diferença para esse parâmetro aqui. Então, desfechos importantes para o paciente com fibromialgia. Dor, fadiga, melhora e sensação de bem-estar. Não são coisas relevantes, não são surrogates, não são coisas que não têm importância nenhuma para as pessoas. É um desfecho importante. E outra coisa aqui que eu comentava antes da gente começar a apresentação, o autor deixou de colocar uma das coisas que a gente tem utilizado hoje, além do valor de P, para dar robustez dos dados, né? Que é o tamanho de efeito. O tamanho de efeito no score FIT, 2,76, é classificado como huge, ou seja, enorme. Qualquer coisa acima de 1,8 é enorme, é uma redução enorme do score FIT. E uma redução de 1,7, um tamanho de efeito de 1,7 na dor, que é considerado como very large, ou seja, muito grande, ou seja, reduziu de forma acentuada, né, talvez seja a melhor tradução na língua portuguesa, a dor dos pacientes dessa população com fibromialgia. Isso dá muita robustez para os dados, embora a gente tenha essas limitações anteriores, né, que eu gostaria muito de ver, com intervenções, etc. E esses dados, imagino eu, seriam muito melhores visualizados, em um gráfico de box plot, né, de bigode, né, do que em dados tabulares dessa forma. Eu acho que isso aí seria uma coisa legal para colocar no artigo.
Mas, volto a dizer, o resultado o tamanho do efeito foi muito significativo nesses aspectos. No desfecho no objetivo primário, que é reduzir o FIC, e nos segmentos, em domínios relevantes do score FIC, que foi a qualidade de vida, a dor e a fadiga. A tabela 3, que ele coloca visita a visita, os valores, eu confesso que não entendi muito bem, porque você olhar anteriormente, você vê que o valor aqui pós ele é bem menor do que o valor da última visita. Então, eu imagino que esse valor aqui tenha sido vestido numa outra avaliação. Ou seja, depois da quinta visita, ele foi reavaliado com o score para poder definir o seu score final, assim, propriamente dito. Esse valor era muito menor do que foi obtido na quinta visita. Só faltou descrever um pouquinho melhor isso daí. Então, assim, para terminar, isso tem que ser chamado a atenção, né? Primeiro estudo randomizado a mostrar benefício dessa combinação na população de fibromialgia, pelo menos o que os autores escrevem, né? Isso aí a Marcela pode respaldar ou não. Apesar do pequeno tamanho amostral, mostrou um efeito positivo no score FIC em domínios objetivos, como, por exemplo, a dor, o tamanho do efeito bastante relevante. A análise de intenção de tratar deveria ter sido feita, isso pode reduzir o tamanho do efeito, porque você incluir uma pessoa que não tomou o remédio, você vai reduzir o efeito, mas ainda assim tinha elástico suficiente para que esse tamanho de efeito fosse bem significativo. É um tempo curto de acompanhamento, ele coloca isso como uma limitação. A validade externa pode ter sido comprometida pela população randomizada, isso tudo que a Marcela já respaldou, mas o que significa é que numa população com menos estresse social, a gente deve esperar um resultado ainda mais relevante. Uma análise mais detalhada da progressão de dose e com intervenções deveria ter sido ressaltada para validar o efeito do THC. Todavia, como disse, né, baseado nas coisas que eu já disse, os resultados são bastante promissores da utilização da combinação THC-CBD na população com fibromialgia. E aí, terminando com a frase de um dos meus filósofos preferidos, Santo Agostinho, a dor a dor física é o maior mal que existe. É alguém que estudou tanto a dor da alma, né? Escuta ver falar isso faz com que a dor física fique ainda mais relevante. Um indivíduo especialista em dor da alma, né, independente da crença de qualquer um, né, dor física ninguém merece. Então, toda intervenção em prol da redução da dor física, certamente, além de reduzir a dor da alma, vai melhorar muito a qualidade das pessoas, a qualidade de vida. Eu acho que é fantástico, assim, esse é um estudo, assim, claro que as limitações, elas são muito importantes, tá? Isso a gente deve sempre discutir. Eu acho que, só ressaltando um pouco, virou jabá, né, as pessoas usarem medicina baseada em evidência, mas ainda há poucos que conseguem, de fato, fazer a medicina baseada em evidência de verdade, né? Como deve ser feito. Então, na verdade, levando em consideração a análise crítica dos artigos, como você brilhantemente sempre faz, sempre uma aula, né? E tentar entender entender mesmo o artigo, né? Eu acho que aquele estudo você tem que tentar até ter um pouco de empatia pelos estudos, tentar se colocar no sapato do investigador, né? O que ele estava de fato avaliando naquele estudo, quais eram as possíveis limitações, e aí, como você começou, né? Já começar com um conflito de interesse, né? Até para você ver se já vale a pena ir para frente, para a próxima página ou não. Mas esse é um estudo que eu acho que, como você mesmo disse, né? É um ensaio clínico bem legal, assim, bem randomizado. Eu acho que usou scores ali bem interessantes. A avaliação, faltou alguns pontos para você conseguir dizer que é huge, né? O efeito, que ele é importante. Eu acho que ele suporta um pouco do uso em diversos pacientes. Claro que seria mais interessante a gente entender quais foram os critérios, de fato, de ter usado, porque às vezes os critérios, às vezes é mais questão de colocar no artigo, né? Porque às vezes os critérios eram, de fato, de refratariedade clássicos, né? Até por todos os consensos, mas
não colocar, isso perde um pouco o valor nesse sentido, né? Imagino que Mas sim, Rafa, porque parece ser um grupo que trabalha com isso, né? Então, eu imagino que, de fato, sejam pacientes graves, até pela questão socioeconômica que ele citou, mas realmente falta escrever, né? Já que a gente está para criticar, a gente tem que falar sobre essa falha. A crítica, nesse caso, é sempre construtiva. Construtiva, E a sim, com gente certeza. construa aí, pesquisas nessa área cada vez melhores e mais robustas, né? Para que seja efetivamente uma prática corriqueira nos conceituários, desde que haja evidência. E parece que assim, é bastante essa questão aí, assim, nessa doença propriamente dita, com tanta pobreza de tratamento farmacológico e com tanta gente sofrendo, é quase que uma urgência científica a gente estabelecer a evidência de alguma coisa que funcione para a fibromialgia. É verdade, Fabrício. E o ser crítico é sempre importante, principalmente até para a gente ver onde é que estão os gaps na produção científica, né? Até para estimular, olha, tem gap aqui, vamos fazer um estudo desse tipo aqui, né? Não é porque não tem evidência que não funciona, não quer dizer isso. Talvez seja o melhor termo, seja ainda não tem para algumas, ou ainda não tem, a gente não tem ainda a capacidade de dizer se funciona 100% ou não, nem que isso a gente deva almejar no 100%. Rafa, e se a gente olhar, por exemplo, a recomendação europeia de 2016 do manejo da fibromialgia, eles citam isso, né, frequentemente. A gente sabe que a acupuntura funciona. A gente sabe que o paciente faz acupuntura com fibromialgia e ele fica melhor. Mas está lá como uma recomendação fraca, um grau de evidência fraco em relação aos estudos, por uma dificuldade de padronização, por falta também, né, de interesse econômico nos estudos de acupuntura, de hidroterapia, de terapias não farmacológicas como um todo. A gente sabe que massoterapia melhora, né? Então, óbvio, não vai melhorar para todo mundo, mas qualquer tratamento não vai melhorar para todo mundo, né? Medicina baseada em evidência, a gente usa o que responde para a maioria, né? A gente sempre vai ter os extremos, né? Que não respondem, que não entram no grupo. Mas a gente não tem evidência para esse tipo de tratamento também. Também por dificuldade mesmo, acho que dificuldade de interesse financeiro, né? Não tem estímulo financeiro para esse tipo de estudo. E o mesmo acontece com a cannabis. A gente vê que tem muitas, né? Porque tem grupos de estudantes, mas realmente carecem de fomento para a pesquisa nessa área. E a grande questão assim, com a acupuntura, né? Você vai ver as meta-análises, você vê que os artigos negativos não são publicados. Por isso que ainda continua, a despeito de todas as coisas, os gráficos de funil são completamente desviados. Então, assim, é importante que se tenha justamente para a gente ver. Sim. Esse grupo não funciona, esse grupo funciona, nessa população é melhor, esse grupo aqui tem mais efeito colateral. Né? E eu acho que o que vem se dizendo cada vez mais... eu acho que isso tem se visto cada vez mais em relação até à terapia com canabinoides, seja com outros, é a adjuvância, né? A coadjuvância. Né? Eu acho que um dos objetivos não é 100% provar que como monoterapia seria grau de recomendação fortíssimo. Mas eu acho que, e aí sempre respondendo, né? É importante ter estudos de eficácia e segurança, mas principalmente segurança, né? Esse preceito básico de primo non nocere, né? Não, a gente, antes de tudo, não fazer o mal, a gente tem que entender que se a gente tem uma terapêutica que tem um nível de evidência interessante, independente das limitações, e você tem um paciente que está com um difícil controle, né, e você pode agregar, tentar alguma coisa para agregar em melhoria de qualidade de vida para esse paciente, eu acho importantíssimo discutir com o paciente, falar, olha, você tem fibromialgia, você não está 100%, já não melhorou o seu grau de satisfação com a terapêutica, não está 100%,
vamos tentar isso. Não é o maior nível de evidência do mundo, mas tem estudos que, apesar das limitações, enfim, depende. O papo não necessariamente tem que ser assim. Mas eu acho bem interessante levar isso para discutir, né, na relação médico-paciente. Isso é muito importante discutir. Caso assim, até o paciente fala, não, eu acho que eu topo tentar, né? E acaba que ele, às vezes, pode ser até convencido por outros pacientes, né? Essas patologias são grupos de pacientes que até formam grupos, né? E eles Sim, acabam se em comunicam. comunidade. Isso. Então, assim, é mais questão de a gente entender que o quanto pode ajudar, quantificar e ajudar a produzir novas evidências, né? Novos trabalhos. A gente precisa de mais trabalhos em diversas áreas. Como eu estava conversando com alguns colegas otorrinos, né? Tinnitus, por exemplo, é uma patologia de dificílimo controle, dificílimo tratamento. Então, ter o CBD como sendo um possível tratamento, e aí o nível de evidência é relativamente baixo, né, a moderado, já é muito maior do que o que tem atualmente. Então, também a medicina baseada em evidência também é isso. Não quer dizer que eu só vou prescrever para o meu paciente que é um nível 1A, grau A, e forte uma recomendação pelo consenso de especialistas. Não, é você entender para aquele seu paciente que está ali na sua frente, naquele grau socioeconômico, né, já entrando nesses méritos, o que é melhor para o paciente nesse momento, com o nível de evidência que eu tenho hoje. Né? Se a Então, gente mais levar nesse em sentido. consideração, todos os remédios que a gente usa para fibromialgia hoje estão nesse grupo de fraca evidência. Todos. Né? Isso. Então, a única coisa que a gente tem de forte evidência é a atividade física, que é o que é mais difícil a gente conseguir que o paciente faça. Então, eu acho que a cannabis é mais um desse grupo. Né? Então, mais um motivo para a gente começar a citá-la, né, como uma possibilidade terapêutica nas diretrizes também. Rafa, você está com um áudio. Estava no mudo. Eu acho que isso cabe à responsabilidade da gente levar essa discussão sempre mais à frente. Então, Marcela, como membro da sociedade, eu acho que vamos levar essa discussão mais à frente, vamos levar isso, A gente pautar tem essa discussão. A sociedade é sempre muito a difícil, percorrer, né? Muito preconceito, ainda é complicado. Mas quanto mais a gente tiver esses encontros, essas discussões e artigos, né? Que como esse é um artigo inicial, mas talvez esse grupo esteja trazendo coisas mais legais para a gente em breve, né? Às vezes foi um artigo parcial. Vamos esperar. Isso. Vamos entrar em contato com eles. Produzir junto. Então, Está Fabrício, seguindo exatamente. O gostaria principal de... desse artigo responde totalmente um artigo maior. Com certeza. Você gostaria de ter mais algum comentário, de encerrar por hoje? Eu acho que sim, tá? Porque eu já sabia que você não ia conseguir acabar às 9 horas, porque esse artigo, esse tema é palpitante. Isso é muito bacana. Cabe mais discussão. Não, é muito importante. Acho que hoje, quanto se falar de fibromialgia, é pouco. Porque nós vemos assim, uma quantidade de gente sofrendo, né? Não há outra definição, e sem muita perspectiva terapêutica. Isso é muito ruim. Não há de se imaginar no século XXI ter uma doença dessa magnitude com tratamentos tão frágeis em suas determinações científicas. Opa. Acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí a presença da Marcela. Para quem não ouviu, o podcast já está disponível lá na Spotify e outras plataformas. Foi lançado na semana passada. O podcast está muito bacana. E obrigado aí pela rica discussão. E Fabrício, como sempre, obrigado por ser incrível host aí desse nosso espaço para discussão. Acho que a gente sempre tenta levar essa discussão para um nível de seriedade, enfim, de como todo assunto deveria ser tratado. É mais uma ferramenta que a gente deve pensar, sempre pensar, incluir no nosso arsenal terapêutico, pensar, por que não, em alguns casos. Sempre costumo falar que nem o ILAS, né, a Sociedade de Antisepsis, né, do latino-americana contra a sepsis. Eles falam assim, sempre pensar o porquê,
será que é sepsis? Né? Sempre se questionar, fazer a busca ativa, né? Às vezes será que é sepsis? Acho que isso é um pouco parecido para quem não é acostumado a prescrever cannabis, é pensar em múltiplas situações. Será que nesse caso os canabinoides iriam ajudar? Acho que a gente tem que levar essa discussão sempre mais à frente. Eu queria agradecer aí, em nome da Connect, todo mundo, e boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Boa noite. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.